Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus parceiros do painel, Logística Reversa e Acordos Setoriais. Quero agradecer em nome do Beto, no nome do Beto, da Bianca e do Alberto, comissão organizadora, pelo convite e pela coragem de montar um evento com o número de pessoas que aqui estão presentes. E a gratidão por estar aqui e falando sobre um assunto que me é muito familiar, do qual eu gosto muito, que é a logística reversa. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul uma série de legislações que já sinalizaram nesse aspecto. Decreto 9921, a própria legislação 38356 e o decreto 45554, que tentamos, Mário Soares e eu na FEPAM, em 99, tentar implementar. E isto foi uma tarefa bastante difícil. Por isso, quando eu vejo alguém dizer que vai fazer acordo setorial no Estado, no município, me dá arrepios, porque eu sei que isso não se instala dessa forma. Então, já começo a colocar algumas coisas até para o debate. Imagina se um acordo setorial nacional já dá o que fazer, imaginem cada setor, cada subsetor desses resíduos que são objeto da regulação por logística reversa, através de acordo setorial, no artigo 33 da 12.305, fosse objeto de um acordo setorial em 5.500 municípios. Imaginem a dificuldade, a disparidade e a porta para a injustiça, o que eu defino injustiça ambiental. Porque nós já temos outras diferenças de tributos entre os estados, outras diferenças de critério de licenciamento, e tudo isso traz uma série de diferenças para um determinado empreendimento, acarretando reflexo nos custos operacionais. Bem, logística reversa é, por definição, a partir da 7.404, este instrumento que se baseia em acordo setorial. Enquanto não houver a logística reversa para estes materiais, a responsabilidade é do gerador. E nos municípios, e aí a gente começa a ver, nos municípios onde a logística reversa não estiver abordando, através do acordo setorial, a responsabilidade é do gerador. Aí eu lhes pergunto, quem já leu, por favor, solicito que se manifeste com o braço erguido, quem já leu um acordo setorial desses que já foram divulgados? Poucos, muito poucos. O que acontece? Os acordos são divulgados e são abertos à manifestação. E a sociedade acaba não tendo nem tempo, nem conhecimento para dar sua manifestação. E depois ficamos correndo atrás para ver como é que vai ser cumprido e esperando que alguma luz caia do céu e que a logística reversa, como num passe de mágica, aconteça. E não é assim. Se vê pela logística reversa dos sistemas já implantados, conforme o Ministério Público, o Ministério do Meio Ambiente já definiu, através do CORE, agrotóxicos, pneus, pilhas e o óleo lubrificante usado ou contaminado, o óleo, então, objeto de logística reversa através de decisão do Conselho Nacional de Petróleo desde os anos 60, e ainda tem problema para ser implementado, não é mesmo, Zilda? Então, essa pequena reflexão, né, que a gente não pode deixar de fazer quando se fala de logística reversa. Logística reversa não é destinar corretamente, simplesmente. Destinar é uma obrigação, corretamente. Agora, a logística reversa pressupõe um acordo setorial. Ou seja, um entendimento entre toda a cadeia de fabricação, importação, comercialização, distribuição e varejo aos cuidados do fabricante e importador. Então, qualquer coisa, qualquer campanha que vise
recolher pilhas, recolher lâmpadas, que seja voluntário, pode ser atribuído à responsabilidade social, qualquer outro tipo de enquadramento, mas não constitui logística reversa. Só para nós fazermos um nivelamento. Nós vemos a situação é bastante complexa. E qual a situação dos órgãos de controle que precisam apoiar esse setor? Há órgão de meio ambiente no estado do Rio Grande do Sul? Há órgão de meio ambiente na SMAN que tenha setor de resíduos sólidos? Pasmem, nem no âmbito estadual, nem no âmbito da grande capital do estado. Não temos setores de resíduos sólidos. Isso é só para a gente ficar um pouco mais preocupado. Já não basta? De acordo com a organização, nós vamos abrir para os questionamentos, para as perguntas do público. Para tanto, vai ser disponibilizado um microfone e basta levantar a mão. Enquanto vocês ficam formulando e levantando a mão, que deve levar um segundo, eu já faço uma breve questionamento e direciono a Zilda a preocupação com delimitação de tecnologia na questão das lâmpadas, que é uma preocupação muito grande de muitos técnicos que atuam na área ambiental, com os licenciamentos, com as tecnologias que são muitas vezes ditas como panaceia, que irão resolver e que poderão estar contaminando mais. Além do que, quando se trata de lâmpadas, nós não falamos em reciclagem de lâmpadas, e sim descontaminação, né? Por si só, por ser o elemento contaminante, o mercúrio, que está na forma de vapor. Então, temos uma pergunta lá. Então, vamos juntar algumas perguntas, né? Para depois ser respondida no bloco. Boa tarde. Gentileza, identifique-se. Meu nome é Virgínia Miesel, eu sou arquiteta, já fui funcionária do Ministério do Meio Ambiente e eu tenho duas perguntas para a Zilda e uma para o Ademir. Desde ontem e também nas mesas de hoje pela manhã, nós temos verificado uma repetição de uma questão que significa o principal aqui da discussão, que é como reduzir o resíduo na origem, né? Como reduzir a criação do resíduo. E, da mesma forma, agora, principalmente nessa questão da política de reversa, a questão do público poder ter capacidade de levar para os pontos de entrega, não é? Ter essa consciência. Então, eu pergunto para a Zilda, eu não vi em nenhum momento, nem ontem nem hoje, a relação disso com educação ambiental, né? Quer dizer, a origem de tudo está na educação, né? Está na capacidade do povo saber que isso realmente é importante, né? Então, eu pergunto para ela, qual é a relação que tem entre essas políticas dentro do Ministério, o que se espera que se faça através desses acordos setoriais, sem que haja uma política integrada de educação ambiental. Porque, nesse aspecto, não são as empresas que fazem a política reversa que vão conseguir. Isso aí é governos dos diversos níveis, né? E órgãos públicos em geral, escolas, etc., junto com as empresas, junto com as associações, né? E, da mesma forma, qual é a política de comunicação que o Ministério tem
em relação a essa questão da educação ambiental, do preparo da população para assumir essa nova realidade. Outra pergunta para ela é em relação a esses resíduos das lâmpadas, né, que não são recicláveis. Aí é uma questão minha de ignorância. Eu não sei qual foi o objetivo de se obrigar todos a comprarem lâmpadas fluorescentes se elas geram um resíduo poluidor e obrigam as pessoas a entregarem e a se criar uma estrutura enorme de política reversa. Eu não entendo por que as velhas lâmpadas incandescentes, que, claro, gastavam mais energia, mas até que ponto esse gasto de energia é tão pior do que se poluir rios e terras e etc. com mercúrio. Eu quero saber como é que foi esse estudo, né? E para o Ademir, uma pergunta também de curiosidade apenas. Quanto à linha azul e à linha verde, enquanto não são recicladas, elas vão para onde? Vão para o aterro? O que se faz com esse material que poderia ser muito bem aproveitado, né, em diversos tipos de indústria, ou, inclusive, pode ser altamente poluidor também? Obrigada. Lá atrás nós temos um... Bom, boa tarde. Meu nome é Natália Pitt, eu sou engenheira ambiental. Minha pergunta é sobre o processo de logística reversa dos resíduos eletroeletrônicos. Eu acho que o senhor passou muito rápido em quem vai pagar essa conta e de que forma vai ser. Então, para mim não ficou um pouco claro, não sei se eu acompanhei. E eu também tenho a mesma questão, depois de recolhido esses resíduos, o que pretende-se se fazer? Qual o processo de reciclagem, exportação, enfim. Obrigada. Obrigada. Lá no fundo. Boa tarde, meu nome é Ednilson Brum, eu sou técnico em meio ambiente, moro na região de Pelotas. Nesse último mês eu tive participante de alguns eventos discutindo o tema que a gente discutiu ontem e hoje aqui. O primeiro deles foi uma assembleia pública pela Câmara de Vereadores de Pelotas, que alguns vereadores organizaram, chamando a Universidade Federal, o IFSUL, né, para discussão, mas a Prefeitura Municipal e várias outras entidades do município, a comunidade para discutir, que eu acho que é assim que deve ser feita essa discussão. Só que, num determinado momento, me dei conta de que nenhum daqueles órgãos, empresas, secretarias, ali, tinha o seu próprio plano de gerenciamento de resíduos. A Universidade Federal estava discutindo o plano de gerenciamento de resíduos de Pelotas e não tinha o seu, a Câmara de Vereadores também não tem o seu, né, e nenhum daqueles, o IFSUL também não tinha o seu, né, e todos estavam pensando no macro e esquecendo do micro. E é como a colega falou na questão da educação ambiental, e desde ontem aqui a gente ouve que a participação da comunidade é fundamental para levar as lâmpadas, para recolher o lixo doméstico. Me ocorre uma inquietação que eu queria compartilhar com vocês, se não está na hora de a gente fazer o tema de casa, né, onde as prefeituras, eu queria saber também, vocês talvez não saibam, não tenham como dizer isso, mas eu sei que a Câmara de Vereadores de Pelotas não tem o seu planejamento de resíduos, a de Porto Alegre tem, a Prefeitura de Porto Alegre tem, o governo do Estado tem, as secretarias, todas essas empresas têm seus planos e departamentos têm seus planos de resíduos. Se começarmos por aí, né, sendo a falta da educação ambiental e começarmos por esses órgãos, dezenas, milhares no país, milhões de pessoas que trabalham nesses órgãos, em universidades e poder público, não seria uma maneira de nós começarmos a fazer uma educação ambiental realmente concreta, né, onde cuidássemos primeiro das nossas, disseminando a importância disso, onde cuidássemos primeiro dos nossos resíduos, antes de tratarmos uma coisa tão global quanto está sendo tratado? Ok. Obrigado.
Mais duas. Temos mais duas perguntas. E aí já passamos. Se tiver alguma para três para Reciclanip, por favor, passar à frente em função do voo do Boa César. tarde. Meu nome é Juliano Lapoli, eu sou engenheiro químico da Secretaria do Meio Ambiente Porto Alegre. Eu tenho uma pergunta para a Reciclanip, inclusive. Se existe uma quantificação do quanto esse recolhimento de pneus está gerando em relação a emissões atmosféricas, né? Porque a gente tem uma quantidade de caminhões transitando e também isso acaba indo para os fornos de clinkerização na indústria cimenteira. Então, se existe um estudo do quanto bem ambiental a gente está fazendo recolhendo esses pneus em relação às emissões atmosféricas que são geradas. Não temos. Tens um minuto. Só para fechar a última pergunta. Boa tarde. Meu nome é Matheus. Sou advogado da área de direito ambiental e professor também nessa área. E a minha pergunta são duas, na verdade. A primeira é para o Ministério, para a questão da educação ambiental, nesse mesmo sentido, quais são as propostas, quais são a ideia do Ministério ligada à questão de educação ambiental, e para os representantes das associações, ligada à questão do... Se lamentou a questão do problema do consumidor, de ajudar nessa questão. E eu lembro que para chegar ao produto, né, para o produto chegar para o consumidor é fácil, e para se propagandear, para chegar no consumidor, é algo importante. Então, eu pergunto se há projetos das associações ligados à questão publicitária, de conscientizar, né, de auxiliar o consumidor nesse dever, nessa ajuda também de funcionar, de ajudar na logística reversa. Se as associações estão pensando também na questão publicitária de auxiliar, de ajudar na educação ambiental do consumidor. Ok, obrigada. Considerando que nós temos mais 3 perguntas, vamos resolver este bloco com os que já fizeram. Então, eu passo para o César Fátio para fazer as colocações com relação ao que foi questionado, por gentileza. Com relação às emissões, pela coleta do pneu, nós não temos nenhum estudo. Quer dizer, como nós temos uma obrigação em cumprir uma meta quantitativa, você percebe que nós rodamos, aqui no caso do Rio Grande do Sul, não é tanto. Mas se você pegar na região norte, nós rodamos mais de 2.700 quilômetros para cumprir uma obrigação que é legal. Então, realmente não tem um estudo. Com relação à utilização do pneu como um combustível alternativo em fornos de cimento, sim. Tem um estudo não feito por nós, mas feito pela Aliapur, na França, e onde ela considera um ganho de carbono equivalente a 20% daquilo que é utilizado. Por que disso? Porque o pneu ele tem uma parte que é utilizada de borracha natural. Então, eles entendem que é um combustível renovável, e com isso eles creditam as empresas cimenteiras desse crédito de carbono equivalente. Então, a gente se utiliza basicamente em cima desse estudo deles, né, que a gente precisa fazer um novo estudo. Com relação à publicidade, dentro do nosso plano de gerenciamento, nós falamos de uma educação dentro da cadeia que utiliza o pneu. Então, nós temos um filme que é o institucional, se você entrar dentro do nosso site é possível ver, e um outro filme que fala sobre a conscientização do consumidor de deixar o pneu na revenda, que chama Rastros do Medo, que tem toda uma encenação, uma dramatização, para conscientizar o consumidor a deixar esse pneu na hora da compra de um pneu novo, deixá-lo na revenda. Fora isso, nós criamos banners que foram colocados nas revendas sobre o ciclo de vida do pneu, para deixar claro ao consumidor qual é o ciclo de vida dele pós-consumo. Okay? Eu vou pedir licença porque eu tenho meu voo. Eu agradeço. Obrigada, César. Em nome da comissão organizadora do seminário Cidade Bem Tratada, agradecemos a tua participação, te desejamos uma boa viagem e um retorno ao Estado para continuar esse assunto que eu acho que não vai terminar. Ok, muito obrigado. Obrigada. Continuando, então, eu já pedi permissão para a Zilda, visto que ela tem um kit grande de respostas, eu passaria, então, para a Bini
fazer as suas colocações. Tá ótimo. Obrigado. Bom, vamos lá por partes. São 4 perguntas, mas tem uma delas que acho que dá para se encaixar numa resposta. Então, para onde que vão os eletroeletrônicos até que se implante, né, o sistema de logística reversa? E qual é o processo, né, de reciclagem desses produtos? Bom, quanto ao processo de reciclagem, né, como eu havia mostrado, eletroeletrônico é um mundo à parte. São diversos produtos diferentes, com materiais diferentes, com tamanhos diferentes e com processos de reciclagem diferentes. Se a gente pegar um exemplo de uma geladeira, né, tem 2 empresas no Brasil que estão capacitadas a fazer reciclagem de geladeiras. Uma em São Paulo e a outra em Minas. Então, não tem segredo. Ou você leva todas essas geladeiras para esses 2 locais, ou você não tem como fazer uma reciclagem adequada. E aí, para cada tipo de produto, requer um processo. Tem muita gente que fala sobre a exportação, né, dos eletroeletrônicos. Na verdade, não é exportação de eletroeletrônicos para processo de reciclagem. O que existe e o que tem algum valor comercial são placas eletrônicas de equipamentos eletrônicos. Somente essas placas que possuem ali um pouco de ouro, prata, né, alguns metais preciosos e terras raras às vezes, em que essas placas são exportadas para 5 grandes empresas no mundo que têm técnicas possíveis de se extrair esses metais. Isso no Brasil, essa indústria ela não existe, tá? E eu acredito que tão já também a gente não vai ter um reciclador capaz de extrair, né, esse tipo de metal precioso das placas. E isso se deve principalmente pelos investimentos. Tá? Investir numa empresa dessa são milhões ou bilhões de dólares. E das 5 grandes empresas que existem no mundo, a parte de reciclagem e extração de metais preciosos de placas eletrônicas representa 10% do negócio deles, que são mineradoras. Tá? Então, para falar do processo, depois, se você quiser entrar em detalhes, cada tipo de produto, quem são os recicladores, aí eu posso te passar. Mas varia, né, de produto a produto. E para onde vão, existe, pelo menos dentro da ABINE, que está cuidando da linha verde, que é toda a parte de computadores, impressoras e celulares, eu posso te garantir que todas as empresas possuem um sistema de logística reversa implantado hoje. Algumas numa escala um pouco maior, com algumas parcerias, outras um sistema um pouco mais tímido, algumas se utilizam até dos correios, né, para fazer o retorno desses produtos, mas se você precisar dar uma destinação aos produtos da linha verde, entre em contato com a empresa que alguma solução ela vai dar. E essa solução talvez não seja melhor, nem a mais adequada, talvez não atenda às metas em que o edital pede. Por isso que nós estamos discutindo a questão do acordo setorial por uma implantação em âmbito nacional para um grande sistema, né, que receba esses produtos e dê uma reciclagem. Mas pelo menos eu posso falar pela linha verde que já existe esse processo. Tá? As outras linhas, desculpa, pela Eletros, varia muito de empresa para empresa. E tem um outro ponto também que acho que todos Educação. aqui... Não, a questão ainda dessa responsabilidade. Acho que o César falou, né? Jorge disse também, e eu falei sobre as responsabilidades de quem coloca esse produto no mercado. Né? Nós estamos falando muito para onde vão esses produtos. A gente pode responder pelos nossos produtos, que representam uma parcela dos produtos que são colocados no mercado. Tem muita coisa que a gente não sabe depois para onde vai, tá? O último seria a questão de educação ambiental, ainda dentro da pergunta que a menina fez sobre a Visible Fee, né, que ela ficou em dúvida o que é esse processo. A Visible Fee ou ecovalor é um sistema que é praticado na Europa da cobrança de um valor fixo em cada produto novo que é comprado. Esse valor, quando o consumidor compra o produto, ele vai para um caixa
de uma empresa gestora que vai ser responsável por fazer a logística reversa desse tipo de produto. Só que, no caso de lâmpadas, o estudo falou que é 42 centavos, né, essa Visible Fee. Nos eletroeletrônicos, cada produto é um valor. Quando você fala de uma geladeira, no valor de 10, 20, 30 reais. Quando você fala de um celular, é R$1. Então, para cada produto terá um valor. Mas para a implantação disso, de uma forma efetiva, sem tributação ao longo da cadeia, para que esse R$1 pago pela indústria não chegue 2 ou 3 ou 4 no bolso do consumidor, nós precisamos de uma reforma tributária no país, da alteração de diversas leis para que não haja essa tributação. E não sei se o momento é propício a isso. Tá? Então é assim que funciona o sistema da Visible Fee. E a educação ambiental, concordo com vários comentários aqui. De nada adianta a gente implantar um sistema para recolher um percentual X de produtos se o consumidor não colaborar. O produto é dele. Ele comprou, ele leva para casa, principalmente os eletroeletrônicos e lâmpadas. E quando esse produto morre, é o desejo dele de entregar ou não para iniciar a logística reversa. Portanto, se ele não estiver bem consciente disso, nada inicia. E de nada vai adiantar investir uns milhões e milhões de reais num sistema, em pontos de coleta, em recicladores, e não tem produtos para serem reciclados. Isso é uma preocupação bastante grande nossa. Acho que a Zilda ela vai poder falar um pouco mais, né? Que o governo pode auxiliar nesse processo. Nós entendemos que o governo ele detém os grandes meios de comunicação de massa e poderia nos ajudar bastante nesse sentido. Ok, muito obrigada. Passo para a Zilda, então. Obrigada pelas perguntas, são sempre uma boa oportunidade para a gente poder esclarecer alguma coisa que ficou para trás. Naturalmente, tem alguns assuntos que eu não consegui abordar na palestra, né? O meu foco foi logística reversa e algumas coisas foram discutidas além um pouquinho disso. Eu começo pela pergunta da Carmen. Os acordos setoriais, eles têm sobre a delimitação da tecnologia e o processo de descontaminação das lâmpadas. Os acordos setoriais têm direcionado para que além, já foi dito aqui por vários dos meus colegas que falaram sobre as cadeias, e nesse ponto a organização do evento foi muito feliz, porque juntou uma cadeia que existia antes da lei, juntou uma cadeia que já tem o acordo setorial assinado e outra que ainda não tem o acordo setorial assinado. Então, acho que deu para todo mundo ver o panorama dessa discussão. Mas os acordos eles têm sido construídos e está sendo colocado neles que a forma de destinação ela vai ter que ser aquela apontada ou licenciada pelos órgãos ambientais competentes. Então, esse tem sido o jargão. Isso não exclui de que nós tenhamos alguma resolução do CONAMA que especifique como vai ser feito esses procedimentos para algumas tipologias específicas. Então, existe essa possibilidade também, Carmen, da gente construir aquilo que nós tínhamos 3 resoluções em construção quando a política foi publicada, retomar uma ou todas, mas direcionadas para algum tema específico. Isso é possível. Eu confesso que são muitas frentes que a gente abre e, às vezes, a gente não dá conta de fazer todo o trabalho. Mas isso é possível, acho que isso pode ser construído. É esperado que seja construído, né? A Virgínia fez uma pergunta sobre como reduzir, foram 2 perguntas, na realidade, sobre educação ambiental. Então, eu vou tentar resumir. A Virgínia fez uma pergunta sobre educação ambiental, o Edmilson falou sobre os planos, mas também falou sobre educação ambiental, e o Matheus também falou sobre educação ambiental. Também foi excelente. Nós temos um outro comitê dentro da política, que é o comitê que trata da implementação da política. Esse comitê também criou 5 grupos de trabalho, e nesses 5 grupos, era sobre o Plano Nacional, que ele foi retomado agora, porque eu falei até ontem, nós entramos em processo de revisão do plano, já que ele foi elaborado, passou por audiências públicas, mas não foi publicado, porque faltou o referendo de um dos conselhos, que ele teria que ser referendado. Então,
esse foi o primeiro foi o do plano, o segundo foi recuperação energética, o terceiro, incentivos econômicos, financeiros e creditícios, o quarto foi resíduos perigosos e fundo de descontaminação de áreas contaminadas por lixões, e o quinto, que era o do Sistema Nacional de Informações, ele foi linkado com educação ambiental. Então, até a pergunta de vocês foi muito boa, porque eu consigo agora colocar que a política dá uma tarefa específica para aqueles que têm responsabilidade compartilhada. Isso não está incluído nas obrigações do governo. Qual é a nossa obrigação dentro da parte de educação ambiental? É fazer uma integração com a política de educação ambiental. Bom, foi sugestão deste grupo que nós tivéssemos uma plataforma. Essa plataforma foi lançada no final do ano passado. Ela chama Educares. Educa, R-E-S, que é resíduo, que significa, é uma palavra em latim, mas a junção foi educares.mma.gov.br. Também, se vocês entrarem no site do Ministério e digitarem lá no lugar de busca, Educares, vocês chegam à plataforma. Essa plataforma é específica para cadastrar, divulgar informações sobre reciclagem de resíduos. Elas não são auditadas ou controladas pelo Ministério. O Ministério é um órgão formulador de políticas, não compete a ele fazer fiscalização, mas é um veículo de integração dessas informações. Nós tínhamos também a previsão, quando a política foi lançada em 2010, o decreto também é de 2010. Em 2011 nós tivemos uma campanha ampla sobre joga o lixo, acerte na lata. É uma campanha que foi para separar, só dar a primeira tarefa que o consumidor teria, que o cidadão teria, que era de separar a fração seca da úmida do lixo. A nossa previsão era de ter uma segunda grande campanha nacional sobre logística reversa. Mas, para não dar confusão ao consumidor, a gente esperava ter os acordos setoriais assinados. Então, nós estamos até hoje esperando a conclusão desse processo para ter uma grande campanha nacional sobre a logística reversa. A gente já tinha até a peça pronta e tudo, mas achamos que ficaria muito confuso lançar sem ter as cadeias. Aí você vai criar uma expectativa, e eu tenho experiências passadas em relação a resoluções de CONAMA de pilhas e baterias, por exemplo, que a primeira não dispunha de recolhimento, e as pessoas ficavam perguntando aonde entregar, Então, é uma coisa negativa, uma informação negativa. Mas a gente tem essa preocupação com a educação ambiental, claro, integrada com as outras políticas de governo. E a Virgínia também fez uma pergunta sobre as lâmpadas. Bom, quando nós tivemos o apagão energético em 2002, foi 2002? 2001. Houve uma mudança muito grande de parte do consumidor de migrar para as lâmpadas fluorescentes. Elas eram um pouco mais caras, mas economizavam mais energia e tinham mais durabilidade. Tudo isso é avanço tecnológico. Então, não trata de uma opção. O governo não pode, mesmo eu não sou da área elétrica, do setor energético, mas o governo não pode direcionar para uma tecnologia. Eu não posso defender que os municípios usem só a incineração ou usem só o coprocessamento em fornos de cimento. Eu tenho que adotar tecnologias, é assim que funciona o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que elas atendam aos requisitos ambientais no que diz respeito à qualidade ambiental, a emissões para o ar, para o solo e para a água. Eu não vou direcionar para uma tecnologia só. A tecnologia de lâmpadas fluorescentes, e a gente está falando muito aqui de lâmpadas com mercúrio, mas a cadeia não é só para lâmpadas de mercúrio. O acordo setorial é para lâmpadas fluorescentes, contém mercúrio, de vapor de sódio e de luz mista. Então, ela não é só para isso, né? Não foi incluída as lâmpadas de LED, porque são lâmpadas ainda recentes no mercado, têm uma durabilidade maior. Quem sabe, quando o acordo já tiver uns 4, 5 anos de implementado, que ele passe por uma revisão, a gente possa incluir outras tipologias se a gente vê que é necessário. É assim que a gente raciocina. Mas
E aí eu faço uma linkagem, uma pergunta que não foi direto para mim, mas foi a pergunta do Juliano, da SMAN. Olha, infelizmente, ainda é muito difícil, assim como eu tenho, há 10 anos, 15 anos, eu escuto se discutir no governo ciclo de vida do produto, como é que a gente faz a avaliação do ciclo de vida do produto. É muito difícil para a área ambiental, já que ela foi construída a partir de 1981 dentro do Brasil, ela relacionar o que é melhor. É melhor eu gerar menos emissões atmosféricas, gases de efeito estufa, ou retirar o resíduo e dar uma destinação. Ela não foi construída com esta lógica comparativa. Ela foi construída, a política ambiental, e a política de resíduos sólidos está dentro dela, com o impacto imediato. Você é poluidor, você gera um resíduo, você tem que dar um destino adequado para ele. Então, essa lógica é a lógica que foi construída. Ela depende de uma mudança na legislação, você incorporar essas novidades, mas isso não foi feito ainda. Então, nosso foco hoje, eu não faço essa balança entre a emissão, o que é menos poluente. Nós tentamos, é uma pena que o César já saiu, quando a gente fez a revisão de pneus, a nossa ideia era de colocar peso nas destinações que seriam ambientalmente mais amigáveis. Ou seja, aquilo que emite teria um peso menor. Aquilo que seria fazer a separação do pneu para fazer produtos e subprodutos que teriam um grau de emissão menor, elas teriam um peso maior, ou seja, você induziria determinadas tecnologias. Nós não conseguimos fazer uma avaliação completa. Para isso, precisaríamos fazer uma avaliação do ciclo de vida do produto. E isso, hoje, ainda carece de uma regulamentação efetiva. O Inmetro tem alguma regulamentação sobre esse assunto, mas ela não respalda totalmente a área ambiental para ter uma proposta desse tipo. Eu acho que a gente caminha no futuro para isso. A área ambiental não está fechada a isso, mas não é o que a gente pratica. Mais uma, que eu vou falar dos planos. Eu falei rapidamente dos planos quando eu falei aqui. O Edmilson, de Pelotas, falou sobre os planos. Aí, Edmilson, aí tem uma coisa. Algumas atividades têm a elaboração do plano. Eu também não falei sobre isso hoje, porque meu foco é a logística reversa. Né? Eu tenho os planos de gestão, que são feitos pelos órgãos de governo, para mostrar como eles vão gerir. Então, qual é a obrigação que eu tenho? Nacional, estadual e municipal. O intermunicipal pode substituir o municipal, desde que ele detalhe o que é gerado em cada um dos municípios do intermunicipal. Agora, prefeitura, universidade, órgãos de governo, dependendo da atividade, eles não têm obrigação de fazer o seu plano. Aí eu vou te dizer, porque eu senti isso na pele. Quando a política foi publicada, eu me enxerguei como grande gerador no Ministério e digo, nós vamos fazer um plano. Fizemos uma consulta à consultoria jurídica do Ministério, vocês não têm obrigação de fazer plano. Então, qual é a orientação que nós, no Ministério, passamos para esses órgãos? Já que a gente trabalha já há mais de 10 anos na Agenda Ambiental da Administração Pública Federal, que é a A3P, também um outro programa super legal do Ministério, que dá suporte a isso. Vocês podem entrar lá na página e procurar. Vamos construir o nosso plano de resíduos. E tem sido esse o indicativo. Eu participei ano passado de um evento no TCU, em Brasília, sobre compras sustentáveis, em que vi muitos órgãos de governo defender essa ideia. O nosso não está pronto ainda. A gente tem dificuldade de se enxergar como um gerente dos seus resíduos. Mas nós estamos construindo. Nós não temos essa experiência. Nós temos a experiência do outro lado do balcão, avaliar, criticar, mas vamos fazer, vamos mostrar como é que isso é feito. Ele está em fase final e ele vai ser disponibilizado. E o que eu faço? Com isso, eu dou o exemplo para que outros órgãos de governo tenham os seus planos de resíduos. Eu volto a dizer, eu fiquei muito desconfortável ontem quando o representante dos municípios cobrou, nós não vamos fazer porque o governo federal não fez. Fizemos, cumprimos todas as etapas. Caímos numa casca de banana, que é não ter o Conselho de Política Agrícola em funcionamento para apreciar o plano. E, por isso, o plano não é um decreto. E nós cumprimos o plano.
Quer dizer, a interpretação que a CNM faz em relação à logística reversa, que lá é obrigatório, não é a interpretação que nós, a nossa área jurídica, damos. Então, o plano é importante, eu acho que é legal, eu acho que a sociedade tem que cobrar isso dos órgãos de governo, sobre isso. Mais alguma pergunta? Sim. Eu respondi todos? Está satisfeito. A Virgínia levantou a mão ali, ó. Isso. Mas sumiram por um outro instrumento, Virgínia, que é a política energética, que tirou essas lâmpadas do mercado, assim como teve um programa de substituição das geladeiras, que é para melhorar, é um programa de eficiência energética do país. Ele não é um programa da área ambiental, ele é do Ministério das Minas e Energia, junto com a ANEEL. Muito obrigada, Zilda, pelo esclarecimento. Eu pediria a compreensão de todos em função do esgotamento do horário disponibilizado pelo teatro. Agradeço imensamente em nome da coordenação do evento aos palestrantes e passo a palavra ao Beto para encerramento. Realmente esse teatro é muito confortável, mas a gente não pode abusar e nós temos um prazo de entrega. Estamos desde ontem aqui usando esse teatro. Mais uma vez queremos agradecer aqui ao Zafre, que oportunizou o Teatro Bourbon Country, assim como também o outro patrocinador master, a Celulose Rio Grandense. Mas eu quero aqui, sim, agradecer a ti, Carme, pela coordenar esse painel tão difícil. A gente cuidou de colocar coordenadores que entendessem do tema, né? Como é o caso da Carmen Níquel. Então, muito obrigado, Carmen. Zilda, muito obrigado. Para quem não sabe, a Zilda veio direto de Genebra para Porto Alegre. Ela nem passou ainda por Brasília, veio direto. Foi muito difícil trazer. Essa negociação vem desde final de novembro, início de dezembro, para que a Zilda pudesse estar aqui conosco. Muito obrigado. Estamos também aqui à disposição, né? E agradecer muito aqui ao Jorge Blum. Muito obrigado. Também estamos à disposição. Agradecer ao Ademir Brescazin, muito obrigado, parabéns também pela explanação, e o César Fátio, que acabou de sair, teve que sair mais cedo, muito obrigado, porque todos vieram, são nossos visitantes, né? Vieram de fora. E para encerrar aqui o evento de todos, eu quero agradecer muito a nossa equipe aqui, a equipe do Cidade Bem Tratada, a Bianca, aqui a Bianca é minha sócia, grande parceira. Seria impossível fazer esse evento sem a Bianca, minha grande parceira desses 4 eventos. Do Alberto Jacobs, você já conhece, ele veio aqui, vai estar aqui, o Alberto, que cuida da parte aqui do site, da comunicação, enfim. Da Tayana, a Tayana e a Luana, que também são da equipe. A Letícia Vargas, que é nossa jornalista. Muito obrigado aos alunos do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Faculdade Dom Bosco, pessoal voluntário, né, que esteve aqui desde ontem também colaborando. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, apoiadores. Nós já vamos, a partir de semana que vem, programar o 5º Cidade Bem Tratada, com certeza. Vocês todos são muito bem-vindos a participar, em ajudar a organizar o 5º Cidade Bem Tratada. Ele já ficou, com certeza, dentro do calendário da cidade de Porto Alegre. Enfim, espero que vocês tenham gostado e que a gente possa ter resultados práticos por uma verdadeira gestão de resíduos sólidos nesse país. Muito obrigado